quero compartilhar a minha opinião sobre esses acontecimentos do judiciário, sobretudo no Brasil, que sem conclusões definitivas, porque dificilmente se consegue concluir alguma coisa diante das arbitrariedades e diante da inconstitucionalidade que vem se aplicando. O próprio ministro Marco Aurélio de Mello, ele colocou muito claramente sobre isso, sobre a incompetência do STF de julgar essas causas do 8 de janeiro, por exemplo, e do ex-presidente da República. Outros juristas também colocaram dessa forma, o próprio ministro Fux foi muito claro nas suas colocações. E assim, o que acontece hoje é muito simples de entender. Todo mundo sabe tudo. E a solução que a gente tem visto é ir para as ruas, mostrar volume nas ruas, mostrar o apoio ao Brasil, mostrar o apoio à nação brasileira, mostrar apoio de uma certa forma por meio de volumes de pessoas, por meio de volumes de opiniões. Eu vejo que nada disso surte nenhum tipo de efeito. Até mesmo porque se isso surtisse efeito, a gente não teria o problema inicial que foi lá atrás. Não quero entrar no mérito político, mas quando soltaram o ex-presidente também da República, que estava preso, ele foi solto, ou seja, se ele foi preso, se ele foi condenado, por que ele foi solto? Então, quer dizer, sempre tem alguma coisa estranha no meio de tudo, sempre tem alguma coisa estranha no meio dos processos. Então, quer dizer, permitiram que ele fosse solto, tudo bem, mas e a lei da ficha limpa também não foi válida, mesmo sendo solto, ele foi o quê? Ele foi absorvido dos crimes dos quais ele foi condenado. Não quero entrar no mérito de crime, se ele foi preso devidamente ou indevidamente, se ele... enfim... Ou se a justiça errou, se todos os juízes erraram, se todas as instâncias erraram, e se agora o STF ele está errado ou não. Quem fala isso não sou eu. Quem fala isso são dois ministros do STF. Um ex-ministro, o Marco Aurélio de Mello, e outro, o ministro atual, que preside a casa, inclusive fez parte do julgamento do ex-presidente da República, o Fux. Então, o que acontece é que eu vejo o Brasil... o cenário mercadológico no geral, a dívida, que a gente vive de números, sobretudo. Eu acho que o maior parâmetro que se tem são os números. Quais foram os números do governo passado? Você tem os números. Você tem a dívida do país, você tem a prosperidade das empresas, o investimento no mercado, as empresas investindo, as empresas crescendo, e hoje você tem outros números, números totalmente negativos, que a dívida ela já bateu aí no teto de mais de 7 trilhões de reais. Então é uma dívida muito expressiva. Os empresários, eu dentro da minha área, do meu segmento, que eu atuo na mercadologia, no marketing, como gestor profissional que sou, atuando há 25 anos no mercado, é o que eu ouço falar, e tento até mesmo fazer com que os meus clientes tenham uma visão diferenciada disso, que em terra de cego quem tem o olho rei, se o Brasil degringolar alguém vai ganhar, e esse alguém são os nossos clientes com a nossa estratégia, etc. E tal. Mas a gente vê que o Brasil está indo para um caminho muito, muito aquém do que ele estava indo antes, e um caminho que não é condizente com a opinião e nem com a satisfação da maioria dos brasileiros. Isso aí realmente a gente vê nas ruas, tudo bem, ótimo, porque as pessoas vão para as ruas se manifestar e você vê o volume das manifestações, você vê o volume das pessoas no apoio ao atual governo e você vê o volume do apoio à nação brasileira, você vê o apoio ao governo anterior e etc. e tal. Porém, onde eu quero chegar? Tudo isso todo mundo sabe. Você vê milhões de lives, todo mundo falando praticamente a mesma coisa, com visões, a mesma visão, a mesma opinião, as mesmas colocações.
E daí, né? Qual é o diferencial disso, né? O que fazer? Eu penso que nós temos um Congresso, nós temos o Senado, nós temos a Câmara. Eles não conseguem fazer nada, porque eles não estão fazendo nada. Né? Você vê aí o 8 de janeiro, foi errado, o julgamento está errado, as pessoas estão presas indevidamente, as pessoas... Se isso realmente está acontecendo, né, por que até hoje eles não conseguiram fazer nada? Né? Então, quer dizer, o presidente está sendo julgado e etc e tal, está errado. Por que eles não conseguem fazer nada? Então, quer dizer, aonde que está o erro? Porque é muito fácil a gente apontar o problema. Né? Ou seja, o problema em si, né, que é a consequência, né, é muito fácil você apontar. Agora, e a consequência? E a causa do erro? Aonde que está a causa do erro? Porque se você não acha a causa do erro, a raiz do erro, você não consegue achar a solução. Isso é estratégico. Quem trabalha com planejamento estratégico, que é o meu caso, eu sou especialista no assunto, né, você não consegue encontrar uma solução. Por quê? Porque você está atuando ali em cima da consequência e não da causa. É como uma dor de cabeça. Você toma um remédio para dor de cabeça, né? Você resolveu o seu problema? Não, você não sabe por que você está com dor de cabeça. Então, como que você vai resolver o seu problema? E é isso que está acontecendo hoje com o Brasil. Né? As pessoas reclamando que não adianta nada, murmurar, reclamar. Né? As pessoas desacreditando que não adianta nada, desacreditar, porque se você desacredita fica pior ainda. Então, quer dizer, é bater... Na verdade, na causa do problema. Qual é a causa do problema? Todo mundo fala, a causa do problema é o Alexandre de Moraes, a causa do problema é o STF. Não, não é. A causa do problema não são eles. Eles estão agindo da forma que eles acham que devam agir. Concorda comigo? Porque cada um faz aquilo que pensa. É o que eu digo. Deus é bom para todo mundo o tempo todo, mas não decide por ninguém. Então, eles estão tomando as atitudes que eles acham que eles têm que tomar. Ou seja, a opinião deles. Agora, cabe ao Congresso Nacional agir. Se isso estiver errado, agir contra eles. E se isso estiver certo, não tem o que fazer. Eles estão corretos, que siga assim. Então, a causa do problema é o Congresso Nacional. A causa do problema é o Senado Federal, é a Câmara dos Deputados. São esses deputados federais e esses senadores, né, que até mesmo, né, se dizem opositores a tudo isso, mas que não conseguem encontrar um caminho, uma estratégia que consiga cessar essa questão. Pois bem, os eleitores, eles têm que ter acesso aos seus elegidos, ou seja, aos seus deputados, aos seus senadores. E os eleitores, nós eleitores, o que nos caberia seria questionar os nossos candidatos. E não ficar reclamando, murmurando e falando mal, ou falando bem, ou criticando a atitude, né, tanto do STF. A atitude do STF, porque é o vilão da história toda, é o STF. Tudo conjumina para o STF. Então, quer dizer, o STF ele está tomando a atitude devida. Ele está tomando a atitude que ele acha correta. Eles têm o poder, tanto é que eles estão fazendo, porque se não tivesse o poder de fazer, eles não estariam fazendo. Então, eles têm o poder para fazer, e eles têm o poder para decidir, e eles estão decidindo. E o Congresso Nacional, em específico, né, o Legislativo, ele não está fazendo o que deveria fazer. E ainda assim, culpa o STF por fazer o que acha, ou o que acha, não, o que faz conforme entendimentos que eles têm. O entendimento deles é esse. Se eles estão dando golpe, se eles estão agindo errado, o problema é deles, mas é o entendimento que eles têm. Entenderam o que eu estou falando? O cerne da questão não é STF, não é Alexandre de Moraes, não é Lula, não é o presidente, né? É o Congresso Nacional, é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Acabou. Preste atenção nisso, porque se vocês, né, nós, digamos assim, porque eu não faço parte, eu não conjumino com volume, eu nunca acreditei em que volume faz barulho, mas não quer dizer nada. É a mesma coisa de você pegar um fuzil, né, digamos assim, uma comparação esdrúxula, mas você atirar, você descarregar um pente de fuzil ali,
seja ele 30, 40 tiros, entendeu? E aleatoriamente não acertar em nada, ou seja, o volume de tiro foi grande, mas você não acertou nenhum. É melhor você pegar um tiro, né, um rifle de longa distância e dar um tiro certo, porque aí sim, é o estratégico. Estratégia é isso. Para isso existe a estratégia, para isso existe o estudo, para isso existe planejamento. Para quê? Para você não precisar ficar tendo ações aleatórias que não resolvem nada. E hoje o povo brasileiro ele está tomando exatamente isso, ações aleatórias. Eles estão criticando, estão indo para cima de quem simplesmente está tomando as suas decisões conforme o entendimento que cada um tem. O povo tem que ir para cima do Congresso, cobrar do Congresso. Quando eu digo ir para cima, é cobrar. Cobrar, porque você tem o direito de cobrar daquele que você elegeu. Né? Como, por exemplo, um ministro do STF, ele está ali eleito por alguém colocou ele ali. E quem vai cobrar dele é quem colocou ele. E quem você colocou? Você colocou o ministro do STF? Não, você colocou o deputado, você colocou o senador. Então você tem que cobrar do deputado e do senador. E esse deputado e esse senador, sim, é que tem que tomar a atitude correta para que isso seja averiguado, para que isso seja definitivamente, né, ou termine ou seja dada uma solução e acabou. Para que o povo não fique com essa história de que nós estamos sendo enganados, que isso é um golpe, que isso tudo não existe. Cobra do seu deputado, cobra do seu senador, porque ele é que tem que te dar a resposta do que está acontecendo hoje. Ok? Essa é a minha colocação como um gestor, como um estrategista, como um profissional da área que está presenciando tudo isso. Né? Lamentavelmente, eu não tenho poder nenhum de fazer nada, muito menos gosto de criticar, de ficar criticando, porque não adianta criticar, não adianta nada criticar, é tomar a atitude certa, e a atitude certa é essa, cobra do seu senador, cobra do seu deputado federal, uma atitude efetiva, e não ficar gravando live, promovendo ações em conjunto, enchendo a rua de gente. Se isso adiantasse alguma coisa, a gente já não estaria onde está. Então, se a gente está onde está, é porque o que está sendo feito, está sendo repetido o erro está sendo repetido, ou seja, estão fazendo a mesma coisa e isso não vai chegar a lugar nenhum, ok? Um forte abraço.